Bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos. Estamos terminando a nossa semana. Estarei, então, fechando aqui a nossa série a respeito da vida cristã, ou alguns aspectos da vida cristã, em meio a tantos que nós podemos pensar. E ao longo da semana nós, então, compartilhamos assim. E estaremos hoje, então, neste dia, pela graça e pela bondade de Deus, podendo compartilhar mais uma devocional com você. E assim, então, juntos, estarmos voltados para a palavra do nosso Deus. A vida cristã é maravilhosa. Para algumas pessoas é um fardo, é um peso, é um cansaço. Para outras pessoas, a vida cristã é pautada por uma realidade de ignorância, né? Muitas vezes atribuídos aos cristãos, pessoas que não têm compreensão das coisas, não têm uso da razão, né, da intelectualidade, e aí acha que, na verdade, são pessoas manobradas, né? Pessoas que não têm como ter um juízo de valor, e muitas vezes assim são levadas ao escárnio, à zombaria, né, serem ridicularizadas, mas porque não conhecem a vida cristã. A vida cristã é maravilhosa, não é? Poder viver com o Senhor, poder voltar-se para os ensinamentos do Senhor Jesus, poder viver neste mundo e experimentar coisas que são maravilhosas, extraordinárias, uma vida feliz, não é? Uma vida bem-sucedida, uma vida aprovada pelo Senhor. Então é segurança aqui na terra e segurança da eternidade, não é? Poder sempre estar consciente e buscando fazer a vontade do Senhor. Então, no meio de tudo isso, não é? Na dinâmica da nossa vida, nós não separamos o que muitas vezes se fala, vida secular, vida espiritual, o que uma coisa faz não tem a ver com a outra. Na verdade, não existe esse aspecto, não existe essa exclusão, né, de poder dividir a realidade, mas a vida do cristão é uma só. É, na verdade, uma vida por inteiro. É o que se chama de poder viver bem e viver bem em qualquer lugar. Não é uma questão de aparência ou de conveniência, em que, estando num lugar, vive de uma forma, estando em outro lugar e diante de outras pessoas, vive de outra forma. Mas é a pessoa que, na verdade, ela vive sem hipocrisia, sem fingimento, porque ela tem a alegria da vida cristã. É uma vida transformada e assim segue a sua dinâmica de vida, procurando cada vez mais colocar a serviço do reino a sua vida e tudo que Deus tem permitido usufruir e alcançar. Eu quero hoje compartilhar com você a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, versículos 1 e 2, diz: Paulo chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Amém. O aspecto que eu quero compartilhar com você hoje é sobre o testemunho na vida cristã. Muitas pessoas hoje, elas têm um conceito equivocado quando atribuem que elas não precisam se importar com o que as pessoas falam dela. Não tem nenhuma relevância e não se importam de maneira que querem viver de qualquer maneira, de qualquer forma, agindo daquilo que a pessoa, então, acha e entende que pode viver. E sabemos, não é, na verdade, que cada um pode sim viver de qualquer forma. Mas quando a pessoa tem um compromisso com Jesus, automaticamente a vida dela não lhe pertence mais. Ela não vai fazer o que ela quer, o que der na cabeça, mas ela vai buscar na palavra de Deus as orientações para uma vida que seja adequada, uma vida ajustada àquilo que está revelado pela palavra de Deus. Aquela frase que muitos utilizam: ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Só que essa frase, essas palavras, elas são para uma pessoa mundana, para alguém que não tem compromisso com Jesus. Mas quando a pessoa ela se volta para Jesus, com arrependimento dos seus pecados, confessa Cristo Jesus como Senhor da sua vida, ela está dizendo que Jesus manda e ela obedece. Que Jesus dá as ordens e ela coloca na prática. Então, o testemunho de um cristão é muito importante. Ou seja, está testemunhando de Cristo aqui na terra, está testemunhando dos valores do reino, está testemunhando da veracidade da palavra. Então, podemos entender que aquele que está em Cristo é chamado para fazer diferença e para viver de forma diferente.
para que tenha condição de impactar a sociedade, de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo, de poder servir como referência, não é? Seja na família, seja no trabalho, seja no dia a dia da dinâmica da sociedade. Então, veja como que é importante o testemunho da vida cristã. Poder colocar em prática, no dia a dia, naqueles momentos em que se exige uma tomada de decisão, o que eu vou fazer agora? Qual caminho que eu vou seguir? Que escolha, não é, que eu estarei, então, fazendo nesse momento? E ali, então, situações que elas nos colocam numa posição em que diretamente nós estaremos dando um bom testemunho ou um mau testemunho, diante ou de acordo com aquilo que nós escolhemos, as palavras que nós usamos, a forma como nós agimos, tudo isso está relacionado à questão do nosso testemunho. É o comportamento da vida cristã, são as normas e regras que são desenvolvidas ao longo do dia, a maneira como cada um relaciona-se com o seu próximo, aquilo que ele fala, a forma como fala. Percebe quantos desafios nós temos? Quantos desafios nós temos na vida cristã para poder testemunhar de Jesus? De poder dizer, olha, eu estou procurando melhorar. Sabemos e somos conscientes de que somos imperfeitos. Né? Na verdade, não podemos nos ancorar na muleta, estarmos querendo usar uma muleta na dinâmica da nossa vida. Ah, mas eu sou imperfeito. Ah, mas eu sou pecador. Ah, mas eu sou falho. Todo mundo é falho. E continuar na vida errada? Não. Sabemos que os erros acontecem. Sabemos que nós cometemos erros, que nós falhamos, sim, mas nós não podemos fazer isso de forma consciente. Nós não podemos fazer isso como uma escolha voluntária, não é de estarmos querendo fazer aquilo que é errado, ruim, seja diante de Deus ou para outras pessoas. Então, nós temos que buscar cada dia mais uma vida melhor. Então, que o nosso testemunho melhore. Se nós deixamos brechas, se nós nos equivocamos, se nós erramos em determinado momento, vamos acertar. Vamos procurar corrigir as falhas e poder, então, viver cada vez melhor, testemunhando de Cristo aqui na terra. Paulo teve muitos erros. Paulo viveu uma vida muito ruim antes de encontrar-se com Jesus Cristo. Mas ele sempre procurou deixar claro que a vida dele antes de Cristo era uma coisa, e a vida dele depois do encontro com Cristo se tornou outra coisa. Seu testemunho agora era diferente. A maneira como ele vivia era diferente. E ele não negava o seu passado. Ele não negava os seus erros cometidos, mas ele estava querendo acertar. E acertar cada vez mais. Assim também é para cada um de nós. Precisamos buscar a perfeição. Corrigir aqueles momentos que nós temos aí, as brechas existentes da nossa vida, para poder dizer como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, é muito importante, quando nós pensamos no testemunho, qual o testemunho que você está dando? Qual o testemunho que eu estou dando? Qual o testemunho que nós, como igreja, estamos dando, transmitindo para esse mundo? A sociedade pode ter conceitos muito equivocados da igreja como um todo, generalizando, colocando todos no mesmo pacote, mas nós podemos fazer diferença pelo nosso testemunho, para que aqueles que tiverem contato conosco tenham a condição de dizer, este é um verdadeiro cristão, esta é uma verdadeira cristã. Esta família é uma família que tem compromisso com a verdade, compromisso com a palavra de Deus. Então, que o nosso testemunho seja condizente com a verdade revelada da palavra e com a presença gloriosa e maravilhosa do nosso Senhor Jesus, não é isso? Então, vamos buscar cada vez mais, na nossa dinâmica de vida cristã, um testemunho autêntico, um testemunho sincero, um testemunho verdadeiro, um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Timóteo, ele tinha um pai grego, então podemos entender que muitas coisas daquele contexto greco-romano estavam na casa de Timóteo. Ele tinha uma mãe e uma avó devotadas ao Senhor Jesus e à palavra de Deus. E Timóteo, então, cresce nesse ambiente, e aquelas cidades, ali onde Paulo chega, o que nós vamos encontrar aqui, as pessoas ali, aqueles irmãos, eles davam bom
testemunho a respeito de Timóteo, dizendo, olha, esse jovem, ele tem um bom testemunho. Esse jovem procura viver de acordo com a vontade de Deus. Esse jovem, ele aplica as escrituras sagradas à sua vida. Como que é importante, né, quando nós podemos receber essa palavra falando sobre a vida de Timóteo. Davam bom testemunho dele. Que assim seja também para cada um de nós. Amém? Vamos então orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, Deus, e pedimos ao Senhor que nos ajude para que o nosso testemunho seja um testemunho autêntico, comprovado, Deus, no dia a dia da prática e também, Deus, fundamentado na Escritura Sagrada. Quero pedir, Deus, que seja conosco, como a Tua igreja, neste tempo, Deus, para que através do nosso testemunho, em que muitas vezes, sem usar uma palavra, tenhamos a condição de apontar para a presença maravilhosa do Teu Filho Jesus na nossa vida. Quero pedir que seja com o Teu povo nesse dia, tudo quanto há de ser feito. Deus, nós queremos pedir que o Teu nome seja glorificado. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Um dia abençoado para você, um final de semana abençoado para você e sua família. E assim, então, até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.